Oi, meu nome é Carlos e moro em uma pequena cidade chamada Guararema, no interior de São Paulo. Desde criança, as histórias de lobisomens estavam presentes na minha vida, e eu sempre achava que era só mais uma lenda para nos assustar. Mas isso mudou, e eu sei que nunca mais vou olhar para a escuridão da mesma forma. Uma noite, após um encontro com amigos, decidi voltar para casa. Era uma estrada de terra que cortava uma mata densa, uma daquelas onde a escuridão engole qualquer luz que tente atravessá-la. Não havia lua, e o céu estava completamente negro. A cada quilômetro percorrido, um silêncio profundo tomava conta. O barulho dos meus pneus era a única coisa que quebrava aquele vazio assustador. Foi então que, de repente, vi algo estranho à beira da estrada, uma figura alta e estranha, com os braços esticados para fora. A primeira impressão foi de um homem, mas algo não estava certo. Os olhos, aqueles olhos vermelhos e brilhantes, como se a própria escuridão tivesse se formado dentro deles. A criatura se mexia com uma rapidez quase sobrenatural, se aproximando do meu carro. A sensação de que algo estava vindo atrás de mim, algo que sabia que eu estava ali, me paralisou de medo. Meu corpo gelou. Eu acelerei, sem nem ao menos pensar, e o barulho do motor parecia ficar cada vez mais distante, como se o carro estivesse sendo puxado para trás, como se algo estivesse me seguindo. Consegui chegar em casa, mas a sensação de que alguém estava observando pela janela persistiu por toda a noite. Até hoje, não consigo passar por aquela estrada sem sentir os mesmos olhos me observando de longe. Aquele ser, ele estava me vigiando. Meu nome é Beatriz e sou do interior da Bahia, em uma cidade pequena chamada Cruz das Almas. Minha avó sempre foi uma mulher muito sábia, mas, ao mesmo tempo, ela era muito reservada quando se tratava de certas histórias. Uma delas era sobre o lobisomem, e ela nunca se cansava de me contar sobre a criatura que, segundo ela, vagava pela nossa cidade nos anos 50. Ela me dizia que, nas noites sem lua, ele se escondia nos campos, e ninguém que se atrevesse a atravessar o campo à noite voltava para contar a história. Aqueles que tentavam desobedecer às advertências se tornavam as vítimas dessa criatura selvagem. Certa noite, ela contou, minha bisavó foi acordada por um uivo horrível, um som tão gutural e forte que parecia vir de dentro da terra. Ela viu uma sombra rastejando até a janela, mas quando se aproximou, o ser desapareceu, como se tivesse se evaporado na noite. Nos dias seguintes, ninguém mais viu a criatura, mas o medo se espalhou. Aqueles que estavam em casa à noite ouviam passos pesados nas portas, e a sensação de algo se arrastando em silêncio em torno da casa nunca se dissipou. As famílias começaram a trancar portas e janelas, até o dia em que uma pessoa foi encontrada morta nos campos, com os olhos arrancados e marcas profundas nas pernas. A lenda sobre o lobisomem na nossa família nunca foi esquecida, e, até hoje, quando vejo a lua cheia, não posso evitar a sensação de que ele ainda está por aí, esperando para nos encontrar. Oi, meu nome é Pedro e moro em um vilarejo nas montanhas da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Sempre soube das histórias de lobisomens que rondam a região, mas nunca imaginei que fosse ver uma criatura dessas de perto. Uma tarde, meu tio e seu amigo Marcos decidiram ir caçar nas regiões mais distantes da serra, onde as florestas são tão densas que a luz do sol mal penetra. Eles estavam lá, caçando, quando ouviram algo estranho, passos pesados, quebrando galhos secos no meio da mata. Meu tio sempre foi cético, mas, naquele momento, ele sentiu que algo estava errado. Decidiram seguir o som, e, ao chegarem em uma clareira, o que viram foi algo indescritível. Era uma figura monstruosa, com pelos escuros e uma postura ereta, mas o que mais os aterrorizou foram seus olhos, vermelhos, como se estivessem queimando com uma fúria incontrolável. A criatura olhou diretamente para eles. Naquele momento, meu tio e Marcos sentiram que algo de muito ruim estava prestes a acontecer. Antes que pudessem se mover, a criatura desapareceu nas sombras com a rapidez de um predador. Ao voltar para casa, meu tio sentiu uma sensação insuportável de estar sendo seguido. Ele sentiu os olhos da criatura observando a cada passo. Ele nunca mais se aventurou nas montanhas, e a lembrança daquela criatura assombra ele até hoje.
Oi, meu nome é Lucas e sou de uma cidadezinha no interior de Santa Catarina. Quando era mais jovem, minha mãe sempre me alertava para o perigo das noites sem lua. Ela dizia que, nessas noites, o lobisomem se tornava mais ativo, e ninguém podia sair de casa, especialmente nas zonas rurais. Certa vez, ela me contou uma história que ainda me assombra. Quando era criança, ela acordou no meio da noite com uma sensação de que algo não estava certo. Ela ouviu um som estranho, como se algo estivesse tentando entrar pela janela. Quando olhou, viu uma enorme sombra se movendo, e, então, os olhos. Olhos vermelhos, profundos, fixados nela, com uma intensidade assustadora. Aquela criatura não era um animal comum. Ela parecia estar esperando por algo, como se estivesse à caça de uma presa. Minha mãe nunca conseguiu ver com clareza, mas ela sentiu que aquela criatura não tinha intenções amigáveis. Ela se trancou no quarto e nunca mais falou sobre aquele incidente. Até hoje, quando a lua não aparece, a sensação de que algo está nas sombras, esperando, volta. Eu, pessoalmente, nunca me arrisquei a sair de casa durante essas noites. Meu nome é Mariane e moro em uma fazenda isolada em Minas Gerais. A história que vou contar não é minha, mas de meu pai, e ele jura até hoje que o que viu naquela noite foi real. Ele e os avós moravam numa fazenda longe da cidade, e os campos eram amplos, rodeados por mata fechada. Certa noite, ele ouviu um som estranho, como se algo estivesse arranhando a madeira da casa. Pensando que poderia ser um animal, ele foi até a janela, mas o que viu ali não era nada do que ele esperava. Ele viu uma criatura enorme, com pelos negros, de tamanho monstruoso, caminhando lentamente para a porta da casa. Seus olhos estavam fixos nele, e a sensação de ser observado era palpável. Meu pai tentou se mover, mas algo o impediu. Ele sabia que estava em perigo. A criatura ficou parada por um tempo, mas, antes que pudesse reagir, ela desapareceu na escuridão da noite. Nunca mais meu pai se aventurou sozinho durante a noite. Ele jura que foi um lobisomem, e, até hoje, ele evita aquela parte da fazenda à noite. Oi, meu nome é Tiago e moro em uma cidadezinha isolada no interior do Paraná. Quando eu tinha uns 15 anos, passava minhas tardes na casa dos meus avós, que ficavam em uma chácara afastada da cidade. Era um lugar tranquilo, mas com um ar estranho, como se algo vivesse ali, observando tudo ao redor. Uma noite, enquanto estava no meu quarto, ouvindo música, algo me fez parar. Um uivo, profundo e arrastado, veio de muito longe. O tipo de som que faz sua espinha gelar. Era um uivo que parecia vir da mata densa nos fundos da propriedade. O uivo foi seguido por outros, mais próximos, e então tudo ficou em silêncio. Eu sabia que os animais da região não produziam sons assim. Isso não era algo que você ouvia por aí. Então, decidi sair, tentar ver o que estava acontecendo. Eu estava curioso e ao mesmo tempo com muito medo, mas algo me impelia a sair de casa. Quando cheguei ao portão, eu vi algo horrível. Uma enorme figura, se movendo com rapidez sobrenatural, com os olhos brilhando na escuridão. Não tinha dúvidas, era um lobisomem. Ele estava ali, na minha frente, observando-me. A cada passo que eu dava, ele se aproximava, sem fazer barulho. Senti uma pressão no peito, como se o ar estivesse me faltando. Meu corpo ficou paralisado de pavor. No segundo em que ele avançou em minha direção, a figura desapareceu em um relâmpago de escuridão. Fui correndo para dentro de casa e nunca mais saí de noite naquele lugar. Até hoje, quando ouço um uivo no meio da noite, não consigo evitar que o medo tome conta de mim. Eu sei que aquele ser está lá fora, esperando. Oi, meu nome é João e moro em uma cidadezinha no interior de Goiás. Sempre vivi em um lugar muito isolado, perto de uma grande área de mata fechada. No começo, as histórias de lobisomens eram só boatos. Mas tudo mudou em uma noite que, até hoje, me faz tremer. Eu estava com alguns amigos, acampando nas margens de um rio, onde a mata é densa e a escuridão parece devorar qualquer vestígio de luz.
A diversão começou a perder a graça quando, no meio da noite, ouvimos algo estranho. Era um som de galhos quebrando, como se algo grande estivesse caminhando por ali. No início, achamos que era um animal. Mas o som não parava. Foi então que alguém notou, em meio à escuridão, os olhos, vermelhos, como duas chamas que pareciam flutuar no meio da mata. De repente, uma figura enorme surgiu na escuridão, seus passos eram pesados e o som de suas garras roçando contra o solo era ensurdecedor. A criatura tinha uma postura ereta, mas seu corpo parecia deformado, como se fosse uma mistura de homem e besta. Eu congelei de medo. Os outros gritaram e tentaram correr, mas quando viraram as costas, o som das patas se aproximando era ainda mais próximo. Eu nunca vi algo tão horrível. Não tenho ideia de como conseguimos escapar, mas conseguimos. Voltamos para a cidade, e até hoje, nunca mais me atrevi a voltar para aquele lugar. Aquele ser, ele estava lá, caçando. E algo me diz que ele ainda está lá, esperando pela próxima vítima.